Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 27 de janeiro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 5 do nosso trimestre, cujo tema será Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha. O salmo que na verdade serve como base para o nosso estudo é o Salmo 137. Esse salmo é um salmo tremendo, mas que precisa ser compreendido à luz daquilo que é a sua mensagem. Salmo 137, deixa eu encontrar aqui. Ok, já encontrei. O texto diz assim: Junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas ao pendurarmos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma canção de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade. Que minha língua se prenda no céu da boca, se eu não me lembrar de ti. Se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-se do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram, destruam-na, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir por tudo o que fez contra nós. Feliz aqueles que pegarem suas crianças e as esmagarem contra a rocha. Palavras pesadas. Uma das coisas que a gente precisa compreender quando vai ler alguns salmos é o contexto no qual o salmista está escrevendo. Nós não conhecemos a identidade do autor do Salmo 137, mas sabemos quando ele escreveu. Escreveu durante o período do exílio dos judeus na Babilônia. No ano 605 da nossa era, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu também o templo, levou todos os tesouros do templo para a Babilônia. Um pouco antes da destruição de Jerusalém, Jeremias, bem como alguns outros algumas pessoas que não sabemos exatamente quem eram, esconderam a Arca da Aliança, que está escondida até hoje, não sabemos onde é que ela foi parar. Mas o fato é que os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia. Já tinha acontecido uma deportação, ou pelo menos duas deportações anteriores. Agora, nessa terceira deportação, as pessoas são levadas quase que completamente para lá. Lá na Babilônia, às margens do rio Quebar, que é um braço de irrigação do rio Tigre, foi construído uma espécie de campo de concentração, ou um campo de refugiados, melhor dizendo, onde os judeus se estabeleceram. E foi dada uma ordem para eles: construam casas e fiquem por aí. Alguns falsos profetas surgiram no meio do povo, dizendo: nós somos o povo de Deus, vamos voltar para Jerusalém. Nessa altura, o Jeremias escreve uma carta para os exilados que estão junto às margens do rio Quebar. Lá, junto desses exilados, está o profeta Ezequiel desempenhando seu ministério. No capítulo 29 de Jeremias, vai aparecer essa mesma carta que Jeremias mandou. Nela ele vai dizer: assim diz o Senhor, eu sei quais são os planos que eu tenho para vocês. São planos de curar as suas feridas, planos de prosperidade. Não são planos de destruí-los. Mas vocês ficarão durante 70 anos aí no cativeiro. Então construam casas e permaneçam aí. Porque o Senhor Deus os levou para a Babilônia, para que vocês aprendam lições que vocês não foram capazes de aprender no Monte Sião. Bem, quando eles chegam lá na Babilônia, o salmista, não sabemos quem era ele vai construir aqui esse salmo, ele vai escrever esse salmo baseado naquilo que vai no seu coração. E ele vai cantar, vai dizendo: junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Eles estavam num assentamento próximo de um braço de irrigação do rio Tigre, na Babilônia. Então eles olhavam para aqueles rios e com certeza eles se lembravam lá da terra de Jerusalém, lembravam da sua terra, da terra prometida. Então eles se sentavam e choravam ao se lembrar de Sião. Eles pegaram suas harpas, penduraram essas harpas nos salgueiros e se negaram a cantar, porque eles estavam de luto pelo que estavam vivendo ali. E chegaram inclusive a mencionar que os captores, ou seja, os babilônios, diziam: vocês são um povo tão feliz, um povo tão alegre. Nós ouvíamos falar de como vocês cantavam lá em Sião. Cantem pra gente um dos cânticos de Sião. E aqui a palavra cântico é os salmos. Cantem pra gente um dos salmos de lá de Sião. E eles respondem: como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira?
Eles se negaram a cantar. Isso aqui mostra um pouco do espírito que o salmista está enfrentando. Nem todos viveram dessa forma. Quando você vai olhar, por exemplo, entre outros personagens, poderia citar vários aqui, mas quando você olha, por exemplo, para o próprio Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Esther, Mordecai, isso entre outros, foram indivíduos que viveram a mesma experiência, mas que o tempo todo eles estavam com os cânticos de Sião nos seus lábios, enfrentando dificuldade, problema. O texto bíblico vai dizer, por exemplo, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias se tornaram eunucos. Foram entregues aos chefes dos eunucos para poder viver no palácio, para aprender das coisas de Babilônia. Mas eles continuaram, o tempo todo eles estavam com os cânticos de Sião nos seus lábios. Eles estavam falando do Senhor. Por quê? Porque eles sabiam que o Senhor Deus tinha um plano, que ele estava executando o seu plano. E que para que o plano de Deus pudesse acontecer, a nação precisaria aprender uma lição que não conseguiu aprender em tempo de paz. E que agora, estando numa situação em que eles não queriam estar, eles aprenderiam. No tempo certo, Daniel vai fazer jejum, oração, vai clamar e dizer, Senhor, está na hora de responder. O Senhor disse que responderia, o Senhor disse que tinha um plano para a gente, e ele vai passar 21 dias em jejum e oração, você conhece bem a história. Mas ele não se cala diante das circunstâncias, ele não permite que as circunstâncias ditem o seu louvor a Deus. Daniel não é o tipo de pessoa que só vai tanger as suas harpas quando tudo está bem. Daniel não é o tipo de... Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Esther, Mordecai, não são o tipo de pessoa que vão limitar a sua adoração a Deus ao fato de estarem no lugar onde eles queriam estar. Eu confesso a você que quando vivemos num mundo como vivemos hoje, onde vemos tanta violência, tanta gente má, tantas coisas ruins que acontecem com pessoas boas, às vezes eu digo, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo, Senhor? Dá vontade, às vezes, de jogar a toalha, de fugir, de sumir do mundo, de deixar para lá esse negócio de plano de Deus. Essas são as tentações que o inimigo coloca diante de todos nós. Pendurarmos nossas harpas nos salgueiros e deixarmos de cantar. Deixar que o coração fique tão machucado que, por exemplo, nos 2 últimos versículos, aliás, nos 3 últimos versículos, a partir do versículo 7, ele vai lembrar dos edomitas, que quando você vai para o livro de Obadias explica o que aconteceu. Os edomitas, conforme houve a invasão no ano 605 pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, ou de Jerusalém, alguns judeus conseguiram escapar no caminho. Os edomitas ficaram no caminho prendendo os judeus e levando de volta para os babilônios e dizendo, vocês tinham que matar esse pessoal que tentou fugir. E aqui o coração do salmista vai dizer, lembra dele, Senhor. E ele vai dizer, a Babilônia vai ser destruída. Feliz é aquele que pegar as suas crianças e esmagar contra as rochas. Porque foi isso que aconteceu com os filhos deles, pelos babilônios. O coração deles está cheio de ódio, está cheio de mágoa, está cheio de rancor por tudo que aconteceu. Uma coisa boa o salmista está fazendo, ele está colocando diante de Deus aquilo que vai no coração dele. A sua raiva, o seu rancor, o seu ódio, ele está colocando diante do Senhor. E nós sabemos que durante aqueles 70 anos que eles permaneceram no cativeiro, o coração deles foi curado. Eles retornaram para Jerusalém completamente curados da idolatria que eles tinham antes. Mas não é fácil passar pelo vale escuro e sombrio. A grande pergunta que se faz, e é a pergunta que nós tentaremos responder no decorrer do nosso estudo dessa semana, na lição número 5, é como nós podemos louvar a Deus numa terra estranha como a que a gente está vivendo? Não fomos criados para viver num mundo de pecado, dor e sofrimento. Como viver essa experiência enquanto estamos aqui? Essa é uma das respostas que buscaremos no estudo dessa semana. Você não pode perder. Mas olhe comigo agora. Pai do céu, obrigado pela certeza que temos de que, independente das circunstâncias externas, nós podemos continuar louvando o Teu nome. Nos ajude a entender como viver isso. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que estudaremos será os dias do mal. Eu estudo a lição e você?